A vocação política dos políticos desse país é a da política profissional, do dinheiro fácil, da busca constante para se manter no poder o maior tempo possível, da falta de sensibilidade e disposição em buscar uma política solidária, uma política que leve amparo, que atenda aos anseios das pessoas mais simples, uma política que crie soluções e dê oportunidade para as classes mais humildes, que são as que mais sofrem nessa nação e que infelizmente são as que mais precisam, as que mais dependem da política. Imagina pessoas simples, humildes, dependendo de políticos que não estão nem aí para elas. Políticos que só fazem política pelos interesses próprios. Numa política corporativista que defende valias e vantagens para a elite, que são os poderosos, os grandes empresários, os banqueiros. Essa é a classe política desse país. E quando falo de classe política, não me refiro ao prefeito eleito esporadicamente ou a um deputado eleito pelo clamor popular de momento. Me refiro às famílias. Família é bom, né? Está em moda atualmente. Me refiro às famílias que usam a política como dinastia, como herança. Deputados aí com 5, 6 mandatos ou até mais. Senadores reeleitos para um mandato de 8 anos, 2, 3 reeleições. Eles nunca saem, são sempre os mesmos. São parasitas que de certa forma se alimentam da ignorância das pessoas, da compra de votos, polêmicas vazias e até mesmo do uso da força e da máquina governamental. Ou como se explica tantos anos no poder, tantos anos sendo reeleitos e o país sempre na mesma situação, ou até pior. Isso é um musgo, um câncer que está enraizado na nossa política. Isso precisa ser quebrado, precisa ser eliminado. Essa semana li o título de uma reportagem onde Lula se refere ao suposto candidato Luciano Huck como uma aventura. Eu não estou aqui defendendo ninguém, e muito menos apontando candidatos. Mas essa política de apontar o dedo e sentar no rabo é tradição, é tradicional no Brasil. Senhor Lula, talvez se o senhor tivesse sido um pouco aventureiro, talvez a política desse país estivesse melhor. Estivesse em melhor situação. O senhor esteve no poder durante 14 anos nesse país. E dentro desses 14, 8 foram de forma direta. E que foi feito com o esqueleto político, com a forma de fazer política nesse país? Nada. O senhor se acovardou e preferiu se juntar, se alinhar a essa política de interesse, a essa política que trai as pessoas. Essa política que não dá a mínima para um pai de família, com dificuldades em alimentar, educar, vestir e cuidar até mesmo da saúde dos filhos. No final do seu mandato, sua aprovação era de 83%. O senhor teve a oportunidade de mudar essa política, mas precisa ter coragem, ter sangue nos olhos, até mesmo para justificar a cor vermelha da bandeira do seu partido. Cor que indica luta, que indica sangue derramado pelos chicotes da burguesia e da elite, que ainda usurpam os pobres desse país. O senhor poderia, no mínimo, ter acabado com a farra da reeleição. E em todas as esferas, mas não, preferiu se juntar a eles. Porque também dentro do seu próprio partido tem a parte negra, a parte podre, que tinha os mesmos interesses, que a coisa continuasse igual. E acabou que o senhor pagou um preço caro por isso. Talvez, se fosse um aventureiro, seria melhor. Só quero fazer um adendo, já que eu mencionei a cor da bandeira. E a gente ouve por aí aos 4 cantos desse país que a nossa bandeira nunca será vermelha. A cor da bandeira do Partido dos Trabalhadores é só um símbolo de luta, de busca por melhorias. Eles não querem mudar a cor do nosso estandarte, que também é bonita. Mesmo que a história conte que
que no mínimo fomos preguiçosos, pois o fundo verde de nossa bandeira faz referência ao brasão da Casa de Bragança. E por acaso também era a cor das vestimentas dos nobres da época. E o amarelo, referência à Casa de Habsburgo, da princesa Leopoldina. Depois criaram que eram as cores das matas, do ouro e das riquezas do Brasil, riqueza roubada por eles. E hoje aceitamos, para não ficar tão vergonhoso. Querem exemplo de famílias no poder? Vamos começar aqui com a grande estrela atualmente, Jair Bolsonaro. Deputado por 26, 27 anos consecutivos, praticamente criou os filhos com os mandatos. E agora os inseriu na política, na roda do dinheiro fácil. Mais exemplos? Família Sarney no Maranhão, os Magalhães na Bahia e muitos outros, se vocês procurarem. E essa nossa política nefasta, pecaminosa, tradicionalista, ganhou agora uma página negra, um ingrediente perigoso chamado ódio, que tem dividido as pessoas, alimentado por radicais extremistas, falsos pastores, partidos com base religiosas e pela própria igreja, que aos poucos vem apoderando de uma fatia desse bolo. O atual presidente mesmo foi eleito usando o ódio, a rejeição e a religiosidade. Olha, a história não nega e não pode dizer o contrário. Igreja e política juntos são muito perigosos. São poderes que se sustentam e que interferem diretamente na vida das pessoas. E como disse no início, a nossa política é uma busca constante por poder. Vejam os exemplos dos nossos ex-presidentes. Fernando Henrique Cardoso usou a máquina para aprovar a emenda constitucional número 16, que permitiu a ele a reeleição, numa votação atribuída à compra de votos. Teve deputados que declarou ter recebido valores em torno de R$200 mil para votar a favor da emenda. Luiz Inácio Lula da Silva se reelegeu com a promessa da reforma política, da política fiscal, e fez alianças com políticos e partidos de centro. Foi quando ele começa a colocar os lobos, as raposas, para tomarem conta do galinheiro. O dito Centrão, grupo de partidos ao qual Jair Bolsonaro certa vez fez uma citação onde dizia que se gritar pega ladrão, não fica um do Centrão. É o mesmo Centrão que o atual presidente se aliou recentemente. Eleição e reeleição de Dilma Rousseff. Aqui fica estampado a fome pelo poder, a fome pela permanência ao poder, arranhando mesmo que de forma espectral a democracia. Um partido não pode ficar tanto tempo no poder. O governo do PT, o presidente Lula, tem no final do seu mandato uma aprovação acima de 83%. Isso significa um bônus de boa política. O certo era saírem e olhar o país como oposição novamente, enxergar erros e falhas e buscar melhorar os acertos. Em nome da democracia, era hora de passar o bastão, deixar que o país experimentasse um novo comando político. Mesmo que a oposição fosse frágil, eles poderiam, por exemplo, apoiar Marina Silva, que já havia feito parte do Partido dos Trabalhadores. Porém, deixar nítido, nós a apoiamos, mas seremos oposição. Isso é essência de grandeza política. Mas preferem buscar a grandeza de partidos e de políticos. Isso é ganância. É a loucura pelo poder que cega o homem. E nesse período, nesse momento, o governo Lula já contava com alguns repatriados acusados de mensalão, com chavos políticos e filiações partidárias com partidos duvidosos. E isso agrupa a ele e ao partido boa parte da nata podre da política nacional, que aguardavam pelo momento certo para abocanhar uma fatia do poder. Eram cães ávidos e sedentos
pelo poder. E aí, para piorar, vem a reeleição de Dilma. Outra vez tiveram a oportunidade de passar o bastão, apoiar um outro partido, mas a fome de poder é maior que a fome das pessoas. E ainda traz com ela novamente aquele que será lembrado pela história como o maior covarde que esse país já teve. Uma história continuada de Joaquim Silvério dos Reis. Michel Temer, o político da barganha, o político da troca, mas que a história irá lembrar com desonra, até mesmo como homem. E agora temos o atual presidente eleito. Eleito pelo ódio, pela negação e pela força da religiosidade. Deputado durante 27 anos, 2 projetos, um já até caiu, perdeu validade. Um típico político de carreira, acusado juntamente com os filhos de esquemas de rachadinha. Um homem que flerta com cinismo, que debocha da morte das pessoas, que desmerece a gravidade da situação pela qual estamos passando. Um presidente que dá sinais que vai fazer de tudo pela reeleição. Até mesmo armar a população, seus seguidores, para um eventual golpe. Infelizmente, essa é a política do Brasil. A busca a qualquer preço pelo poder.